Fala, galera! Todo fã de horror extremo que se preze já assistiu ou pelo menos já ouviu falar da série japonesa Guinea Pig. Filmes experimentais sanguinolentos criados para testar maquiagem e efeitos práticos. Lançados nos anos 1980, o troço era tão realista que o ator Charlie Sheen, após ver uma das fitas, ligou para o FBI achando que aquilo era um snuff movie. American Guinea Pig vai na mesma pegada. Afinal de contas, trata-se de uma homenagem à franquia nipônica. 4 longas-metragens carregados de sangue, violência e muito sadismo. Se você tem coragem, vem comigo que está começando o Horrorpédia. O cara por trás de American Guinea Pig chama-se Stephen Birrow, um fã ardoroso de ultracore e terror extremo, um dos fundadores da Unearthed Films, uma distribuidora americana de filmes obscuros que atua no mercado de home video desde 2001. Birrow definitivamente tem muitos parafusos soltos, e não é porque ele curte esse tipo de produção underground, tá? O cara alega ter entrevistado o diabo, inclusive essa conversa animada que ele teve com Coisa Ruim sobre manipulação da humanidade e fim dos tempos rendeu o livro Dialogue with the Devil, publicado em 2013. Guinea Pig foi o primeiro título lançado pela Unearthed Films. Desde jovem, Birrow era obcecado pela franquia e conseguir os direitos para lançá-la em seu país, para ele foi uma grande honra. Naquela época, 2001, o colecionismo estava em alta e Guinea Pig ajudou a Unearthed Films ficar conhecida no mercado. A partir daí, Birrow investiu cada vez mais em obras asiáticas e produções europeias underground. Em 2014, ele decidiu dar vida a um dos seus grandes sonhos, American Guinea Pig, a sua versão da franquia nipônica. Embora o público de hoje não seja tão inocente como era nos anos 1980, houve quem acreditasse que American Guinea Pig também era verdadeiro. Alguns trechos dos filmes circularam por aí, os mais pesados, evidentemente, e não demorou para os sensacionalistas de plantão dizerem que aquelas filmagens emergiram da Dark Web. Bouquet of Guts and Gore, de 2014, o primeiro da franquia, é o longa que mais se aproxima desse universo macabro dos snuff movies. A trama é praticamente idêntica a Flower of Flesh and Blood, o segundo volume de Guinea Pig. No lugar do japonês macabro, temos um sujeito usando um crânio de boi como máscara. É esse homem, sob comando de um diretor descerebrado, que corta, fura, esquarteja, desmembra e tortura 2 mulheres. O filme dá a entender que os caras fazem parte de uma seita satânica. O longa simula aquela estética suja das fitas VHS, com seus defeitinhos, inclusive, porém, os efeitos sonoros são caprichados, coisa que a gente não tinha nos anos 80, 90 com videocassete, que era um som meio abafado. Aqui a gente escuta o da serra em atrito com o osso sendo cortado. E o filme se resume basicamente a isso: remover partes dos corpos das mulheres vivas. Antes de começar os procedimentos cirúrgicos, o tal crânio de boi lá pinga um troço na boca das vítimas, dando a entender que aquilo é uma espécie de anestésico paralisante. Além dos desmembramentos, mandíbulas são serradas, olhos dilacerados e intestinos puxados para fora. Rolam outras coisas absurdas, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois que as 2 moças empacotam, o filme termina sugerindo que as próximas vítimas são 2 crianças pequenas. Bloodshot, de 2015, é inspirado em Devil's Experiment, o primeiro da franquia Guinea Pig. Preso numa sala branca acolchoada de um asilo abandonado, um homem acorda acorrentado a uma cadeira médica sem saber como e por que foi parar ali. Naquele lugar, ele será submetido a uma série de torturas perpetradas por um cirurgião maluco e seu assistente mais maluco ainda. Uma mulher que está em outra cela também será submetida aos brutais procedimentos médicos. O longa foi rodado em preto e branco, mas não pense que isso diminui, atenua
diminua o incômodo. Ao contrário de Devil's Experiment, cujo objetivo era apenas testar o limite do corpo humano, aqui o tal médico quer usar o sangue das vítimas para criar uma nova droga recreativa, uma espécie de adenocromo. Há uma explicação furreca para as maldades. Segundo ele, só provocando dor e sofrimento excruciantes é possível colher o sangue apropriado para aquela finalidade. Então, tome-lhe mutilações, ossos quebrados, carne perfurada e todo tipo de tormento. Para tentar manter a sanidade, os prisioneiros passam a se comunicar por um buraco na parede. E esses trechos são insuportavelmente chatos. Aliás, a pretensão do diretor alemão Marco Scott em fazer algo artístico torna assistir o filme uma tarefa árdua, muito mais por conta da filosofia barata envolvida do que as cenas gore extremamente gráficas. Em 2017, graças a uma eficiente campanha de crowdfunding, o Stephen Birrell conseguiu grana para rodar 2 filmes, Sacrifice e Song of Solomon. A inspiração para Sacrifice foi o 3º volume de Guinea Pig, He Never Dies. Na trama, acompanhamos um jovem chamado Daniel, que, assombrado pela morte do pai e outros traumas psicológicos, decide retornar à casa onde ele passou a infância. O Daniel está partido por dentro e por fora. E por fora é algo facilmente perceptível, visto que ele carrega muitas cicatrizes do tempo em que praticava automutilação. O objetivo do rapaz, ao retornar à residência dos pais, é embarcar numa jornada de autoiluminação. Por se tratar de uma franquia desse naipe, entenda por jornada de autoiluminação cenas de enorme brutalidade, inclusive trepanação. Para quem não sabe, trepanação é uma cirurgia no qual são feitos furos no crânio usando o objeto chamado trépano. Aqui o Daniel vai de furadeira mesmo. O personagem acredita que se infligir dores incomensuráveis em seu corpo vai atingir algum tipo de nirvana. Uma teoria semelhante àquela que é explorada no longa-metragem francês Martyr. Song of Solomon é o filme que mais se distancia da proposta Guinea Pig. Na trama, uma jovem chamada Mary, após testemunhar a morte do seu pai, liberta forças sobrenaturais que se apossam do seu corpo. Sacerdotes são enviados para confrontar a garota possuída, mas não pense que o exorcismo será fácil. Vários deles irão sucumbir frente às forças do mal. Enquanto isso, o gore come solto nas formas mais nojentas possíveis. Os padrecos passam dificuldade porque eles não leram ou não conhecem o Dicionário dos Demônios. A Dark Side Books lançou essa versão caprichadíssima, que na verdade é uma edição comemorativa de 10 anos. A caveira está fazendo 10 anos e o Dicionário dos Demônios também. Eu tinha essa primeira versão, acho que é de 2011, salvo engano, um livro tímido comparado com essa edição revisada pela autora Michelle Bellinger. Claro que precisamos somar aqui todo o esmero, todo o cuidado de sempre da nossa querida Dark Side Books. Gostou? O tema lhe interessa? Então aproveite para adquirir o seu Dicionário dos Demônios e outras obras caveirosas com a promo Feliz Sexta-feira 13. Leve 4, pague 3 livros. O mais barato sai na faixa de graça. E o frete também pode ser gratuito se o total do seu pedido for acima de R$ 149. A promo é válida para todos os livros que estão disponíveis no site, exceto os que estão em pré-venda. A promo começou hoje, sexta 13, e vai até o meio-dia da segunda-feira, 16 de maio. Corre lá no site da Caveira, darksidebooks.com.br e boas compras. Agora vamos voltar para Song of Solomon, a canção de Salomão, o rei Salomão, que não por acaso é bastante citado no livro da Michelle Bellinger. O diretor Stephen Birrell disse que se baseou nas publicações do Vaticano sobre exorcismo para deixar sua obra a mais fiel possível. A história tenta ir além dos rituais de expulsão do capiroto, investindo numa trama paralela sobre a segunda vinda de Jesus, que só pode acontecer após o anticristo governar o nosso planeta por 7 anos. A coisa que já está ruim, imagine sob comando do Mão Peluda. Enfim, assim como os demais filmes da franquia, o foco está nos efeitos visuais. Parte do público
público que não está acostumado com esse tipo de conteúdo, quando assiste, fica impressionado com o grau de realismo, que às vezes nem é tão real assim. E foi justamente por isso que eu convidei um técnico em efeitos visuais, o Capel Furman, para conversar sobre esse assunto. O Capel é um cara multitarefa, ele é cineasta, animador, técnico de efeitos especiais e apresentador do programa Cinelab. Ao lado do Armando Fonseca, ele dirigiu Skrull, a Máscara de Anhangá, que eu já comentei no canal. Capel, meu amigo, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço demais pelo convite e, obviamente, a gente prefere dar uma conversa pessoal, mas não é possível, inclusive pelas questões geográficas hoje em dia. Então, vamos pela parte virtual que virou a nova normalidade. Então, imagino que você já tenha visto o Guinea Pig original, a versão japonesa. Sim, a versão japonesa ela é muito importante justamente porque ela é um portfólio de efeitos especiais, basicamente, só que ele é construído com história, ele é construído de uma forma climática que não é apenas o efeito especial, é todo um contexto que faz o filme ficar famoso na história, né? Vamos ignorar o hiato de quase 30 anos entre as duas obras. Olhando tecnicamente, essa versão americana é equiparável à japonesa? Eu acho importante esclarecer em primeiro lugar que isso é um parecer da minha parte, baseado totalmente nas minhas referências e é totalmente subjetivo, não tem fundamento nenhum para julgamento. Mas, em termos técnicos, quando você sustenta totalmente seu filme apenas nos efeitos especiais ou apenas em qualquer elemento técnico, ele se torna não vazio, mas o foco do espectador vai totalmente para aquilo lá. Então, quando a gente está falando de efeitos especiais, por a razão do efeito especial ser manipular a realidade, seu cérebro automaticamente vai procurar defeitos. E quando você coloca o foco totalmente naquilo, o seu único olhar é procurar problemas nos efeitos especiais. E no caso dessa homenagem, entendo que é uma homenagem, é muito legal, mas foi o que me pareceu derivativo e me pareceu que, ao contrário da versão japonesa, o investimento não foi em efeitos especiais. Então a versão japonesa é um portfólio de uma empresa de efeitos especiais e a versão americana é uma homenagem, só que sem a mesma qualidade. Na versão japonesa, justamente por ser dos anos 80, eles tecnicamente eram muito mais limitados do que a gente seria hoje. E quando eu falo faltou história, não quero dizer necessariamente uma narrativa linear. Eu quero dizer complementos que tornam aquele filme interessante, aquela imagem interessante. E a proposta, principalmente da parte do snuff, que supostamente deveria ser uma realidade, foi o que me pareceu mais deficiente, porque você não conseguiu nem entregar uma qualidade de efeitos razoável, nem essa ilusão do snuff no projeto. Então tudo meio que se perde. Stephen Bury contava com a inocência do público atual, que já não é tão bobinho como de antigamente. Você me contou que quando foi lançado, o pessoal até confundiu. Sim, aconteceu. Trechos de Bloods and Guts de 2014 viralizaram na internet e o cara que divulgou criou uma historinha. Olha, esse filme saiu de um site XYZ da Dark Web e agora chegou à Surface. É real e ponto final. Todo mundo acreditou sem questionar. Acredito eu que por conta dos efeitos práticos, né? Então, tem até um dos filmes que até emula a questão do exorcismo e tudo mais, que tem efeitos bem feitos, mas que são mal aproveitados pela direção. Então você não sabe, parece que não houve, achou que era só posicionar a câmera e esperar que o efeito especial fizesse sua magia. Não acontece isso, não é assim que funciona. E algumas faltas de cuidado com pós-produção, porque é importante entender que o material reage, o silicone, o látex, reage à luz diferente da pele humana. Uma curiosidade, quando a gente morre, a gente fica muito parecido com borracha, porque a gente perde essa luz que a pele tem,
essa oleosidade que a pele tem. Quando a gente morre, aí sim você fica parecendo uma borracha. E faltou estudar também, assim, tipo, a serra de poda japonesa é muito legal esteticamente, mas ela não funciona bem no filme. E aí eu vou dizer por quê. Porque se você está usando próteses principalmente látex, que é resistente, aquelas micro serrinhas vão prender lá a borracha, e aí quando você puxar, elas vão agarrar e não vão cortar. Tanto que o próprio ator tem dificuldade de serrar ali. E a motosserra é a pior arma de todas. Eu sei porque a gente já usou isso. Ela prende na roupa, ela enguiça. Capel, muitíssimo obrigado por sua participação. Foi uma senhora aula cinematográfica. Eu que agradeço. É sempre bom poder falar de cinema fantástico em geral. E aí, quando a gente foca na coisa que a gente faz no dia a dia, a gente se empolga um pouquinho e quer falar mais e mais e mais. Mas é porque o assunto é infinito, assim, eu gosto muito de falar sobre isso. Sim, é sempre bom falar de cinema fantástico. Abraço, Capel! Abraço! E é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o nosso especial de sexta-feira 13. Por falar em sexta 13, lembre-se que a promo Feliz Sexta-feira 13 da Dark Side Books, leve 4, pague 3, já está rolando e vai até o meio-dia da segunda-feira, 16 de maio. Aproveite para sacolar os títulos que você vem namorando há um tempão. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, se é legal, é importante, ajuda na divulgação. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!